Boa noite, povo de Deus. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Estamos nesta noite, dia 29 de julho, uma noite muito especial, para falarmos de um tema muito importante para nós. A ansiedade. Será que a ansiedade é culpa dos nossos pais? E nós vamos estar falando com a querida Neire, né? Neire já entrou aqui, já vou mandar aqui um convite para ela nesse momento. Pronto. Oi, Neire. Boa noite. Oi, boa noite. Como é que vocês estão? Muito boa noite a todos que estão aí. Muito prazer em estar aqui. Ah, Neire, que bom. Muito feliz de você estar aqui. Como sempre, a minha gratidão, né? O pessoal tá entrando, então, enquanto as pessoas estão entrando, porque o Instagram demora um pouquinho, né, para Sim, chamar o pessoal, mas eu tenho certeza que vai ser uma noite muito rica para todos nós, né? é um tema muito bom esse que você trouxe. É um tema assim bem propício e um tema que a gente que faz esse trabalho de atendimento com pessoas, nós temos nos deparado com esse tema, né? Então, onde pessoas estão sofrendo por causa disso. E o nosso objetivo da live aqui é podermos crescer juntos, esclarecermos alguns pontos, né? E uma coisa importante, gente, quem já entrou, manda essa live para quem você também quer, né, que ele saiba, que ele escute sobre um tema extremamente antigo e atual, que é a ansiedade, né, que é tão nossa grande companheira de muitas horas, muitas vezes benéficas, outras nem tanto, mas a gente vai aprender aqui hoje a olhar tudo, né, tudo ao nosso respeito ao nosso contexto com muito respeito, inclusive a ansiedade, né? Gente, Então, assim, manda um aviãozinho para todo mundo que você quer. para Hã? chamar, já vou mandar alguns aviõezinhos Eu aqui também. Já para, mandei aqui, já acionei o né? grupo, porque é um Isso. tema muito importante, é um tema muito constante, né? A ansiedade é um dos temas mais falados, estudados cientificamente, amadoramente. Todo mundo tem uma opinião sobre a ansiedade, né? Assim Sim, como tem de depressão, como síndrome do pânico, como viver bem a vida. E eu acho isso muito rico, né? sim, É muito rico, porém a gente precisa ter um determinado cuidado de não sim, generalizar. Eu saber da minha posição, eu saber que ela é minha, né? E eu também ter abertura para ouvir a sua. Então, sim. isso é muito, muito importante, muito relevante, né? Ó, a Andressa tá participando aqui já, ó. Saudades, querida Ney. Oi, minha linda, saudade também. Neire, Estamos de volta. vamos falar aí, fazer um pouco a apresentação aí, quem é a Neire, né? Bom, eu sou a Neiro Elke, faço agora, em agosto, dia 18 de agosto, 28 anos de formada em psicologia e 28 anos de atuação clínica, exclusivamente, né, com o atendimento clínico. Uma apaixonada pelo ser humano, com todas as belezas e feiuras dele, porque eu já começo falando de um conceito que eu tenho, né, e que eu acho importantíssimo todos nós termos, né, que você, que eu, que a Cristina, somos perfeitos, temos qualidade e temos defeitos. Sim, Então, eu sou apaixonada na pessoa, carne e osso, com qualidade, com defeito, que ajusta, né, que se amplia, que sofre, mas que ri. Então, com isso junto, tem essa questão de trabalhar as nossas belezas e as nossas feiuras em todos os sentidos. E estamos aqui hoje e eu achei demais, achei extremamente importante a Cristina trazer esse tema associado aos pais. Por quê? Porque é uma outra grande paixão da minha vida, né? Ressignificar a relação de pai e mãe com os filhos da idade adulta principalmente, né? perfeito. Porque a criança ela é extremamente aberta.
A criança, por mais que aconteça uma série de coisas, ela está pronta para reiniciar o tempo inteiro. Ela apanhou, ela ficou de castigo, ela não gostou de alguma coisa, mas em seguida, né, ela está prontinha para reiniciar. E Sim. nós, adultos, ainda precisamos dessa característica um pouco mais trabalhada, né? E eu sei o quanto uma relação com pai e mãe não ressignificada, não bem compreendida, o quanto de prejuízo ela vai trazer para a vida da pessoa, né? Para a sua vida e para a vida de quem tiver uma relação de ou reprovação ou de idolatria, né, com os pais. E a ansiedade não é diferente. Então, eu adorei esse convite, como sempre, né? A Cristina me chama para coisas muito boas sempre. Então, vamos aqui. Eu trabalho com o atendimento, né, de pessoas e eu percebi os últimos meses, né, um aumento muito grande dessa questão da ansiedade e as pessoas sempre justificando a questão da ansiedade pela criação. Eu quero te perguntar, Neire, esse momento que nós estamos vivendo, né, de pandemia, a tendência à ansiedade, à depressão, aumenta mesmo? Como que você tem percebido isso também no seu consultório? Uhum. A novidade, o novo, ele sempre movimenta muito, muito. E a pandemia foi uma coisa muito nova, muito abrupta, né? Muito repentina, e que todo mundo teve que lançar a mão do que tinha para lidar com isso, da Sim. forma como conseguiu. Né? Uhum. Seja inovando, seja recolhendo, seja ficando introvertido. A questão de crise, né, para mim, é uma coisa muito natural. Eu trabalho com crise há 28 anos. Né? Sim. Então, assim, e eu sei, e sei também que isso não é algo comum, eu sei o quanto a crise ela é benéfica. Ela te movimenta, você nunca fica A hora que igual. está passando, a gente não acha tão benéfico, não, né? Mas vamos na fé, Não, tá? E tudo está concorrendo para o nosso bem. exatamente, exatamente. Primeiramente, na minha vida, todas as minhas crises me levaram para um outro nível. Mas eu sei que foi pelo movimento que eu fiz em relação a elas, que você faz, que outras pessoas fazem, né? Então, nós vamos abordar isso aqui de uma maneira muito específica. A pandemia, ela intensificou o que já existia. Hum, Né? Uma pessoa tranquila não ficou ansiosa. Ela talvez passou por um período de mais tensão e tal, né? Mas ela buscou se ajustar ali. Quem de alguma forma já tinha mais essa forma de se comportar, intensificou. Eu falo entendi. que a pandemia, ela de alguma forma funcionou igual um casamento. Né? O casamento você não se transforma, você intensifica Entendi. aquilo que antes você não tinha tanta necessidade de fazer. Perfeito. Então, foi um fenômeno mundial, pegou Uhum. todo mundo, né? Não ficou ninguém de fora, todo mundo teve que se adequar nas condições que tinham com esse novo movimento. E aí criou-se muitas situações, lógico, né? Então, para quem já tinha um movimento mais de focar no problema, olhar Uhum. mais dificuldades, isso ficou bem mais forte e sim, a ansiedade aumentou. Tem uma questão cultural, tem uma questão de rede social, tem muitas questões que a gente engloba nesse comportamento, né? Mas, porém, a gente também tem que lançar a mão de uma coisa muito importante, que é, né? Eu sou uma pessoa adulta, Perfeito. né? E aí, Neide, eu quero te fazer a pergunta que é a pergunta da live, né? A pergunta que não quer se calar. Pergunta que não quer calar nessa noite. A ansiedade é culpa dos pais? A ansiedade é culpa dos pais. Assim como a leveza é culpa dos pais, assim como, né, a tranquilidade é culpa dos pais, assim a depressão é culpa dos pais. E também, veja bem, se a gente pegar culpa como algo que alguém fez o seu melhor para você, como algo que eu, de alguma forma,
passei para você. Por que isso, né? Eu, Neiruel, tenho 2 filhos, Adriane e Heitor. Eles estão com 13 anos, vão fazer 14 esse ano. É totalmente culpa, responsabilidade. Eu gosto de falar responsabilidade. É completamente minha a responsabilidade até o momento. E eu vou dizer bem claramente, até os 18 anos, que eles estão extremamente muito mais receptivos a tudo que eu falo, que eu faço, que eu oriento, que eu mando, eu e o pai, né? Sim. Então, assim, o meu jeito, o jeito do pai, além de geneticamente eles serem metade eu, metade o Eduardo, eles são aquilo que eu ensinar para eles até ali. Mas o que eles vão absorvendo do 0 aos 18 e principalmente depois dos 18, né? E assim, isso não tem nada de feio, não tem nada de problemático, isso não tem nada de horrível, né? Ansiedade, ela nada mais é, Cristina, do que uma emoção, gente. A ansiedade, ela é uma emoção. E ela é uma emoção necessária, ela é uma emoção boa quando ela não é um transtorno, quando ela não te enrijece. Sim. Então vamos lá. Todo pai e toda mãe faz o melhor dele para o filho. Perfeito. Toda mãe, todo pai, né? Se tem pais mais ansiosos, mais bravos, eu vou falar para você, porque eu, Neiruel, que eu sou brava. Eu sou uma pessoa que eu tenho, né, uma questão, tem que fazer, fica de castigo. Eu E chamo de consequência, né? Assuma as consequências da sua atitude, boas ou ruins, né? aham, E se você tem obrigações, se você tem deveres, você tem direitos, dentro daquilo que a gente estabelecer, né? exato. Eles vão aprender isso comigo. Uhum. E eu tenho o maior orgulho de falar das coisas que eu ensino de bom e o maior respeito do que eu ensinei de não tão bom. Sim, Mas que sou eu? exato. São Lembra que eu nossos, falei? Neire, são os nossos limites enquanto ser humano também, né? Porque uma coisa que eu acho bacana e que eu sempre gosto de pensar é que a vida está acontecendo, né? Então eu estou vivendo agora, né? E eu vou aprendendo com os meus erros também, né? Isso, Não isso, vou ficar por isso, né? Eu isso, vou melhorar a minha pessoa, né? Olha, né? Não é tão legal isso, né? isso. Eu vou trabalhar isso para melhorar, né? Eu quero ser melhor nesse sentido, né? E essa é uma grande questão que você trouxe agora. Por quê? Porque aí é o que eu gosto muito de completar e é o que eu trabalho com todos os meus clientes na mentoria, né? É responsabilidade ou culpa dos seus pais? Absolutamente tudo que você tem de comportamento. É Perfeito. responsabilidade sua permanecer ou desenvolver. A partir do momento que você é uma pessoa adulta Uhum. com capacidade de aprender, com capacidade de se superar e de se desenvolver. Sabe por quê? Porque todo pai, toda mãe, Cristina, deu mais para o próprio filho do que ele recebeu como filho. Concordo. Entendeu? Uhum. Então, por isso que quando você aprende que, independente do que você recebeu, se foi um comportamento ansioso, depressivo, pessimista, crítico, alegre, leve, né? Foi o melhor dele para você, dela para você. Não foi o que ele pôde. Só um minutinho, quero só falar para o pessoal que está nos acompanhando na live, algo que é Fala. importante. Se você tiver dúvida, se você quiser perguntar alguma coisa, gente, pode colocar aqui, né? Porque como eu e a Neide já nos conhecemos há um tempo, a gente vai embora, né? E assim, né? O objetivo da live é realmente para que nós tenhamos um momento enriquecedor Isso. de esclarecimento, né? Porque como eu comentei no início da live, como eu atendo pessoas e eu tenho visto pessoas sofrendo por isso, porque a pessoa não consegue sair disso, está sempre se justificando, né? Olha, Isso. mas porque meu pai era muito exigente comigo, minha mãe era muito exigente, eu tive uma criação muito rígida, batia demais em mim, não sei o que, né?
ok, isso tudo aconteceu, mas o que temos para hoje, né? Então, que você possa fazer a sua pergunta aí. Então, à medida que a Neide, Pergunte, adoro. porque essa mulher é uma bênção, vá por mim, hein? É uma bênção, uma bênção. Então, pergunta, se a Neide colocar alguma coisa, você não entendeu, opa, então falou que a culpa da ansiedade é dos pais, o meu filho é ansioso, e agora? O que eu vou fazer? O que que foi? Aí a Vanderessa já até perguntou, ó. Neide, e quando são pais, filhos adotivos, permanece o biológico ou a criação? Boa pergunta, amiga. Ande. Permanece, Vandressa, pai e mãe é quem faz, não é quem cria. É quem cria que também colabora, certo? Lógico que você, na convivência, você vai, exatamente como na convivência com amigos, na convivência com namoros, na convivência depois da família, você vai o quê? Se desenvolver. Mas geneticamente sempre vai ser um fator muito mais concreto. Por isso que muita gente choca quando eu falo isso, que pai e mãe não é quem cria, é quem faz. Nada, eu não sabia. E é isso que muitas vezes, Cristina, eu promovo nos meus clientes quando eles são adotados, e isso é uma questão que os incomoda por algum motivo, e eu oriento os pais adotivos a fazer o quê? A reconhecer a importância dos pais biológicos, por pior que eles sejam ou tenham sido na nossa linguagem de julgamento que nós temos, né? É Por bonito? quê? Porque se um pai e uma mãe te doou para adoção, você pode ter certeza que ter ficado com eles ia ser muito pior. Eles fizeram o melhor deles para você, Ó, ó né? a minha Band, ó. Eu também, a Band também tá chocada. Isso explica muita coisa sobre mim, né, Cristina? Né, Band? Que bom! Aí, ó, segundo, né? Uhum. Segundo a nossa Bíblia, segundo muitos autores que eu gosto muito, ver, né? Ser consciente é ser livre. E Isso. ser autoconfiante é desfrutar dessa liberdade. Porque a autoconfiança é justamente quando você reconhece você como Perfeito. a melhor pessoa para cuidar da sua vida a Ah, partir do momento que você é uma adulta, um adulto e mais ninguém, não. né? E respeitar toda a sua história é a única via, é o único caminho para você, de fato, ter leveza, paz, sucesso, o que você chamar de uma boa vida. Então, os pais adotivos, eles precisam reconhecer profundamente os pais biológicos, porque foram graças a esses pais que eles puderam ter nos braços deles um filho adotivo. Então, eu querer que esqueça a família biológica, esqueça que eu digo no sentido assim, não vamos nem falar disso, não Uhum. vamos tocar nesse assunto, não, conte, fale, você é adotado, né? Seus pais fizeram o melhor por você, assim como nós, né? Perfeito. Vamos fazer o melhor para você e vamos contribuir com a sua educação, com a sua vida, com quem você vai ser. Então, o fato de pai e mãe é quem faz é porque eu não posso excluir meus traços genéticos. É, Nunca, faz toda a diferença. nunca. Faz Neide, toda a diferença. a Joana perguntou aqui também, olha que benção. O medo tem alguma coisa a ver com a ansiedade? Muito provavelmente, Joana. Por quê? Né? A ansiedade, ela é um sentimento, quando ele é negativo, né? Porque a gente chama de ansiedade, quando eu falei que ela é uma emoção, eu estava ansiosa por essa live. Eu também. Eu tava, né? Eu A gente gosta. É também. muito bom. Eu fico ansiosa para um atendimento que eu vou fazer. Eu fico ansiosa para uma data comemorativa. Isso é uma ansiedade, é uma emoção boa. Por quê? Porque eu falo, nossa, vai ser boa demais essa live com a Cristina. A gente Aham, vai fazer um monte de coisa legal. A gente vai ajudar um monte de gente, né? Eu vou isso. fazer tal coisa. Então, assim, isso não tem nada de ruim. Por quê? Porque eu não me amedronto. Eu não tenho uma imagem negativa.
no sentido de, nossa, o que que vão pensar de mim diante do que eu vou falar? Que é Uhum. culpa dos pais mesmo, a ansiedade. Que é um problema pai e mãe, que quem é pai e mãe é quem faz e não quem cria. Aí, o que que eu ia fazer? Eu ia ficar com medo de falar. Sim. Por quê? Porque a minha imagem, para mim, não é forte, Uhum. entendeu? Ansiedade é ainda, a ansiedade no adulto, ela é ainda uma autoimagem negativa. É Perfeito. você ainda estar com uma autoimagem negativa. É você ainda pensar mal de você mesmo a seu respeito. E eu, que eu tenho dois filhos ansiosos, se eu fosse, não fosse uma nega destemida, eu jamais ia te perguntar. Imagina um carão, né? Assim, tenho dois ansiosos, tenho dois ansiosos, né? Mas é o melhor de mim, né? É o melhor. E que a ansiedade produziu, né? Ah, Fez eu eles produzir. colocando os olhinhos, falando que somos queridas. Também você é um querido. Não vamos nem falar, né? Nem Totalmente querido. Neire, olha, tem uma pessoa aqui também que está te agradecendo por você ajudar tanto essa pessoa no processo de autoconhecimento real, né? Oh, que Neire, coisa boa. voltando, tem uma outra pessoa lá de Governador Valadares, que inclusive minha prima querida, Eliane, ela falou, sou muito ansiosa, né? Ela já E coloca. Eliane, investe em você e você vai ver a sua ansiedade diminuir. Investe realmente em se autoconhecer, mas um autoconhecimento que vai fazer você cuidar de você. Não é um autoconhecimento que vai te rotular, não. Porque eu falo muito que autoconhecimento para te rotular, ele te piora, em vez de te melhorar. Então, tem autoconhecimento que ele faz a pessoa ficar muito mais fragilizada. Por quê? Porque ela enche de rótulo. Então, eu sou ansiosa? Sou ansiosa, ponto. Vamos assumir isso? Vamos. O que é que eu preciso fazer para deixar de ser ansiosa? Eu preciso pensar melhor de mim. Eu preciso, né, ter uma autoimagem melhor. O que eu preciso para isso? Investir no meu corpo, investir na minha profissão, investir na minha qualidade de vida com o meu relacionamento. Aí eu precisaria saber, né? Mas eu te falo de cara. Primeira coisa, você precisa. Você ser em primeiro lugar, tá? Essa ordem não pode ser invertida. Você em primeiro lugar, por quê? Porque você precisa pôr em primeiro lugar a sua saúde emocional e física. Segundo, né? Nesse sentido. Segundo lugar, sua família, seus relacionamentos. Terceiro lugar, seu trabalho. Isso é tudo junto e misturado. Verdade. Não é uma questão de eu, primeiro isso, depois. Não, gente é adulta, né? A gente faz mil e uma coisas ao mesmo tempo. Mas eu não dou conta de me relacionar bem se eu não estiver bem primeiro comigo. Então, vocês vão ouvir muito que assim, eu não posso ser egocêntrica, egoísta, eu não posso pensar só em mim. Não, não pode mesmo. Mas primeiro você, depois o outro. Quando eu cuido melhor de mim, eu cuido melhor do outro. Neire, isso é bíblico também, porque Jesus, o que é o mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, Isto, próximo, se eu não me amar, porque aí eu vou sempre estar num espaço que não é meu ou dando aquilo que eu nem tenho para dar. Né? Então, não é uma isso, questão de egoísmo, é uma questão isso. realmente assim, que Jesus, que é o mestre dos mestres, ele já falou e a psicologia foi atrás disso aí. Eu penso, mesmo que não Exatamente. entendeu? Ó, Exatamente. pergunta aqui. A Marciana, minha querida amiga lá de Uberlândia. Disciplina ajuda na ansiedade? A disciplina ajuda? Muito, muito, porque a ansiedade ela é fruto de uma situação que é ampla. Eu falo muito, Marciana, que no amplo não tem força, só desespero. Por quê? Se eu falar assim, ai meu Deus, né? Se isso acontecer comigo, como que eu vou fazer, por exemplo, sei lá, né? Eu tô com medo de ser demitida no meu trabalho, por exemplo, né? Uhum, Nossa, meu filho tá mexendo com droga. uhum, Nossa, sei lá, meu marido tá me traindo.
algumas coisas assim. Eu tô ampla, eu tô geral, eu não sei, eu tô tendo aquele movimento. Tá, peraí, eu tô com medo de ser demitida? O que que eu estou fazendo para ter esse tipo de impressão, sentimento? Como que está o meu trabalho? Isso é força, é direcionamento, né? Meu Perfeito. filho está mexendo com droga, vou lá, vou perguntar, vou saber. Filho, estou aqui, estou te percebendo diferente esses últimos dias. Está acontecendo alguma coisa? Não, mãe, não está acontecendo nada. Não, não estou diferente e tal. E como que estão, né? Como é que estão as coisas, amizade? Eu vou procurar ficar mais próxima. Eu não vou chegar nele falando, você está mexendo com droga? Não, não, eu não vou chegar no meu trabalho, sei lá se eu sou funcionária ou Na porta. isso, com o pé na porta, e você vai me demitir? Não, eu vou prestar atenção em mim e ao meu redor. Peraí, por que eu estou com essa impressão? Deve ser porque eu estou olhando alguém e estou esquecendo de mim. Eu estou Perfeito. olhando que alguém está sendo promovido, alguém está sendo elogiado e eu não, mas eu não volto e falo para mim, né? O que que é que eu estou fazendo? Ah, meu marido está me traindo? Nossa, pode ser que ele esteja, né? Mesmo. Eu ainda não sei, posso observar. Mas a primeira coisa que eu quero saber é: eu estou satisfeita comigo como mulher? Perfeito. Eu gosto de olhar no espelho e ver o que eu vejo, né? E aí eu corto a ansiedade pela raiz quando eu saio do amplo e vou para o específico, para o concreto, né? Eu falo que o adulto, ele tem tanta força, você tem tanta força, tanta possibilidade, tanto caminho quando você direciona. Quando você permanece no amplo, você não consegue diminuir, administrar, lidar com a sua ansiedade. Porque, assim, a sua ansiedade, ela não está aí para você acabar com ela, excluir, né? Se livrar, tira isso tudo do seu vocabulário. Eu quero ficar livre da minha ansiedade, eu quero acabar com ela, eu quero romper com ela. Acabou. Você vai falar assim: eu vou me relacionar com a minha ansiedade. Eu Exatamente. vou prestar atenção no que me deixa ansiosa. E eu vou administrar isso, porque eu vou dizer que isso é meu. Né? Igual a Cristina falou. Eu tenho 2 filhos ansiosos. Ela ainda não falou, eu sou ansiosa. É Né? verdade, porque eu sou ansiosa. Né? E para mim, a ansiedade sempre funcionou muito bem. Eu me relaciono com ela. Até porque, né, eu vejo assim, eu vou me relacionando com ela, eu vou me. Né, Isso, em vez de eu querer me livrar dela. sim. Né? Alguém falou nem com remédio, né? E eu vou te falar assim, sei o quanto o Ele, remédio é benéfico, quando. Hã? a Eliane que falou, nem com remédio, e riu. A Eliane que falou que é ansiosa, colocou o comentário a respeito do remédio. É, eu sou super a favor, né? Quando a pessoa fala assim, não, eu quero um remédio, eu falo claramente para ela, ok, Não, eu neste momento isso é importante para você. Toma um remédio, mas ele é temporário. Ele não vai te ensinar a administrar a sua ansiedade. Mas você é a melhor pessoa para dizer do seu sofrimento. Então, bem claro, né? Tudo começa com seus pais. Seus pais são a sua maior referência. Por quê? Porque eles são a primeira referência de você, certo? Então, quando você olha que você é fruto. Eu quero perguntar, né? Como que é essa questão desse ponto de referência, né? Quando você fala, então, por exemplo, dá o exemplo, ou dos meus filhos, ou da Eliane, que colocou que é ansiosa. Quais são as minhas atitudes como mãe que gera essa ansiedade nos meus filhos, né? É claro que já ficou claro a questão, né? Da, entre aspas, culpa, e vai permanecer, né? Se quiser ou não, mas eu queria que você trabalhasse um pouquinho nisso, porque tem algumas pessoas que eu atendo que estão aqui na live e que têm Que bom. filhos, que
são muito ansiosos, né? E são Uhum. pessoas que passaram por momentos muito difíceis com esses filhos, né? Até por isso eu tenho atendido. Então, eu queria que você conversasse um pouquinho nesse sentido, né? O que que os meus pais fazem, né? Que vai me deixando tão ansioso a ponto de eu não sair dessa ansiedade. Como é que é isso? Isso. Olha, eu vou falar uma coisa aqui que eu falo bastante, né, quando eu também atendo pessoas, pais, né, nesse sentido. E uma coisa que eu falo assim, muitas vezes eles falam, Nerioca, mas eu quero os meus filhos autoconfiantes. Eu falo, então seja você primeiro, autoconfiante, né? Uhum. O deles, o caminho deles, eles vão trilhar. Então, todo pai, toda mãe precisa, isso é assim, necessário, confiar na própria criação que deu para o filho. Não interessa se você errou, se você acertou, se você, né, faria tudo diferente com o conhecimento novo que você tem hoje, que esse é um grande dificultador dos pais. Nossa, Verdade. como eu queria estar com outra cabeça, como eu queria voltar atrás. Não, você não queria. Você ia fazer exatamente a mesmíssima coisa. Por quê? Porque você fez o seu melhor. Então, olha para você com todo esse respeito e olha para o seu filho com todo esse respeito. Ai, mas ele está passando por coisas difíceis, mas ele vai sair. Ele vai esperar. Confia. Em vez de ter dó, em Isso. vez de achá-la frágil, né? Sim. Olha para ela com um olhar para ele, com um olhar de força de quem dá conta, saiu de você, saiu do seu marido ou do pai, né? Que são pessoas que fizeram o melhor deles para ele ou para ela. Então, assim, você pode prestar atenção. Se você, que é o pai e a mãe, principalmente, vamos falar aqui diretamente para o pai e para a mãe, se você olhar melhor para você, se você se reconhecer, nunca julgar. Então, finalizar o ciclo do julgamento é muito importante, né? Porque o julgamento, ele impede a pessoa dela se relacionar com ela mesma, porque ela fica se relacionando com rótulo. Vamos fazer um parênteses. A pessoa que julga muito o outro é porque ela se julga muito também? Nada, Cristina, nada é contra ninguém. Tudo é a Hum. favor de si mesmo. Uhum. Se eu julgo alguém, é porque eu sou a primeira a julgar, né? Uhum. Então, nesse ponto, por isso que eu falo assim, a partir do momento que o pai e a mãe olham para o filho e falam, meu filho é ansioso, meu filho é problemático, meu filho é drogado, mas também, né, com o pai que teve, com a mãe que teve, né? Ele está sendo o primeiro a olhar para ele de forma Né? desrespeitosa, Uhum. né? Então, assim, é muito forte isso no pai e na mãe, né? Verdade. Dele olhar para o filho com desconfiança, dele Uhum. olhar para o filho como se ele não fosse capaz, né, de avançar do jeito dele, da forma dele, né, da maneira como ele achar melhor. Ele E, também, ele. hã? No tempo dele também, né? No tempo dele. Mas Uhum. por que que o pai e a mãe estão fazendo aquilo? Porque está doendo pensar que você provocou aquilo, que Isso. você não foi tão boa mãe. Que a gente tem isso. Então eu não fui boa mãe? Eu É. fui a melhor. Eu fui Uhum. a melhor. Não se fale menos que isso. Eu fui Sim. a melhor mãe, eu fui o melhor pai, eu escolhi o melhor pai para os nossos filhos. Sempre. Uhum. Ah, é alcoólatra, é drogado, é à toa, é mole. Não Uhum. interessa. Quando você escolheu pelo que você achava de bom, de admirava, né? Por um encontro muito genuíno entre vocês. Ah, Neiroque, não foi. Foi um abuso, foi um estupro, mas que você fez a opção de avançar. Sim. Então, de qualquer jeito, as duas pessoas que geraram um filho foram as melhores delas. Sim. Sempre,
sempre, sempre, né? E isso é muito, muito, muito importante. O pai e a mãe reconhecer em si, Cristina. Sim. E eu vejo também, né, nele, o movimento do reconhecimento do pai e da mãe e o reconhecimento também do filho. Porque, como eu Isso, te falei, tem pessoas que eu atendo que a pessoa culpa o pai e a mãe, não sai sim, disso, né? Não, a mas culpa é do, é isso. E aí, né? Então, Cristina, a gente vai precisar também trabalhar assim. É o que eu falo, por exemplo, na mentoria. A primeira coisa que eu trabalho com a pessoa é a fé. Qual é a uhum, fé que ela tem? No que ela acredita? É na sim, ciência, é na religião, é em Deus, é na Bíblia, né? Eu sou uma extrema e profunda sim, é, crente na Bíblia. Eu amo a Bíblia acima de tudo, né? E tudo, e claro, com isso vou à missa e tal, mas sim, eu amo a Bíblia acima de todos os ensinamentos dela. Agora, sim, tem pessoas que vão amar a ciência e tudo bem, mas a sua fé, ela precisa ser a sua base de retorno para qualquer coisa. Para coisa sim, boa, para coisa ruim, para coisa difícil. Então, quando a pessoa culpa ou permanece nesse movimento, a primeira coisa que eu pergunto para ela, e eu falo que a gente vai trabalhar isso, né? É qual é a sua fé? sim. No que você acredita? Que alguém veio no mundo para te prejudicar? No que você acredita? O que Uhum, você de fato, né, vê? Aí outra coisa. E qual a abertura que você realmente tem e está se dando na sua vida para uhum, ela avançar? sim, Porque se eu estou aqui fechada com você, Cristina, e não estou aberta a rever as minhas atitudes nem meus conceitos, eu não tenho como avançar. Você pode fazer o trabalho que você quiser comigo, que eu não vou avançar. Por quê? Porque eu não estou aqui para avançar, eu estou aqui para me vitimizar. isso. E isso, gente, não tem problema nenhum, mas vítimas não querem soluções. Uhum, Vítimas querem aliados. sim, Toda vítima, ela quer alguém para falar, coitada, isso coitado. mesmo. Por Ó, quê? né? Ela é ruim? Não, não, ela aprendeu a viver assim. E por enquanto, ela ainda não sabe viver de outro jeito. Ninguém Sim, é ruim. Ninguém merece, ninguém, né? Ninguém tem que ser desrespeitado pelo jeito que é. Quando eu falo vítimas, é porque eu preciso denominar. Mas assim, quem se sente vítima e não está com a abertura de olhar para si, ela não vai avançar, entendeu? E eu só sim, avanço na hora que eu olho com respeito para os meus pais. Sem isso, eu não tenho chance de avançar. Não tem. Eu falo isso uhum, claramente, né, na lata, no sentido assim: olha, se você não ressignificar essa relação com seus pais, você não tem a menor chance de ficar bem na vida, é verdade. né? Neire, a Ara escreveu o seguinte, ó, tem outras opções do que tomar remédio. O encontro está em nós mesmos. Isso, é Mara querida, isso mesmo. Muito bom. Por quê? Porque o remédio ele precisa ser temporário, Sim, né? O melhor é quando realmente você trabalha esse reconhecimento e na vida adulta as coisas são muito mais simples, Cristina, do que a gente imagina. E a ansiedade, quando ela está intensificada, né, na emoção da autoimagem negativa, o que que ela faz com você? Ela faz você complicar tudo. Por quê? Porque você está o tempo todo fora do seu lugar, né? A sim. ansiedade, ela é o quê? Você ficar o tempo todo com medo do futuro. Uhum, Você ficar o tempo todo imaginando, né? Prevendo, sofrendo, é sofrido. Eu sei que é. Não é de forma nenhuma frescura, não é de forma. Todo mundo que tem esse comportamento sofre muito. Por quê? Porque ele vive hoje com o pensamento, sentimento, né, movimento no amanhã. E isso é é muito enfraquecedor. Porque no amanhã você não tem o que fazer. Não tem, verdade. né? Porque não temos o amanhã, né? Então, temos, né, a minha velha frase, né? O que temos para hoje é o hoje. Né? Exatamente. E é o hoje
com muito mais simplicidade do que a gente, adulto, faz na nossa vida. E simplicidade, o que eu chamo de simplicidade? Especificidade com direcionamento. O que eu tenho para fazer? Quando que eu vou fazer? Então, se alguém chega, não, eu estou fora do peso, eu quero emagrecer, quantos quilos, em quanto tempo, fazendo o quê? Uhum. Ah, eu quero ter liberdade financeira, trabalhando quantas horas por dia, em quê? Você quer ter quanto na sua conta todo mês? Específico. Ah, eu quero ter uma vida com tranquilidade, eu quero viajar por ano, várias vezes no ano. Quantas vezes que você quer viajar? Para Uhum. quantos lugares? Você quer gastar quanto em cada viagem? Sim. Né? Então, assim, Assim, específico é forte. não ficar somente nos sonhos, né? Mas passar a escrever isso e buscar isso, né? Isso, Então, partindo sempre da sua realidade. Nunca isso. se esqueça disso. Simples é tudo aquilo que você tem, é tudo aquilo que é real para você, é tudo aquilo que você baseia diante do que você tem, não é do que você não tem. A ansiedade. Ah, Neruelco, mas eu sou assim porque eu já vivi muitas decepções na minha vida. Sim, e você já viveu muitas decepções, provavelmente porque você idealizou demais, Sim. porque você esperou muito do outro, porque você se deixou de lado. E uma das coisas que eu mais trabalho, Cristina, é Sim. justamente a pessoa adulta se dar conta do quanto ela é adulta e de que ela não tem que ter cuidado de ninguém, a não ser dela mesma. Sim. Né? Então tem Uhum. às vezes esses dias uma sobrinha falou assim, ah, a gente já está chegando numa época da gente cuidar de vocês e tal, né? Eu falo, olha, existe uma hierarquia e uma ordem que os mais velhos cuidam dos mais novos. A não ser quando esse mais velho é muito mais velho e ele tem, né, uma limitação física, uma limitação de saúde, que ele precisa de recursos dos outros. E ok, tudo bem, sem problema. Só que até esse momento chegar, eu cuido de mim, né? E você, cuida de você, que já é uma adulta, né? Se você fosse uma criança, não. Agora, muitas vezes, o maior sofrimento do ansioso é essa expectativa que ele tem do outro, da situação e não dele. Por quê? Porque ele está se vendo frágil ainda, né? E Uhum. para ele se ver forte, ele precisa entrar em movimento e se fortalecer. A primeira coisa que eu sempre indico, a Cristina sabe disso, né? Que a gente já trabalhou, atividade física. Eu Verdade. falo isso para o meu cliente. Eu falo, a primeira coisa que você vai fazer por você é atividade física. Começa no seu corpo. Vista sua roupa Você, de saia, seus pulos aí. do jeito que der, em casa, não precisa ser na rua por causa da pandemia, né? Sim. Nada é o que eu falo. Quando você tem o foco na Mas, solução, graças a Deus, a live está bem comentada, tem bastante participação. Ó, que lindo e profundo isso, Neruel. Estava com saudade de te ouvir. A Cris falou. A Eliana novamente, né, concordando, verdade. A Joana, ó, eu ouvia muito isso da minha mãe. Você não vai dar conta, você não vai aprender. Você é mole demais. Quer falar um pouquinho a respeito desse comentário da Joana? demais. E eu te falo que foi tudo por amor, Joana. Ela falava isso para você por amor, porque para ela, né? Ela provavelmente não tinha esse movimento com ela de acreditar, né? A Uhum. gente como mãe, a gente tem um sentimento de herói, de heroína, né? De Sim. achar que a gente dá conta de tudo e quer poupar tudo do filho, tudo, todo o sofrimento, né? Porém, o que eu passo para eles é aquilo que eu sou. Uhum. Então, a sua mãe, ela falou isso para você, foi doído, você aprendeu, só que você hoje pode ir além. Você pode reaprender, você pode evoluir, você pode superar tudo que você quiser. Você não é uma tábula rasa que a gente escreve e fica escrito. Eu falo muito uma coisa, Joana. As suas histórias, as nossas histórias, nos acompanham.
mas são as nossas atitudes que nos definem. Verdade. Nós todos vamos ter histórias difíceis, fáceis, maravilhosas, péssimas, né? Mas elas não nos definem. Sim. Elas foram, participaram da nossa vida por um tempo, mas a Uhum. minha vida eu desenvolvo. Então, para você superar isso, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que se desafiar. Sair desse lugar que você tanto ouviu de alguém que te amou muito e que fez o melhor dela para você e que você agora vai se desafiar. Então, o desafio, ele faz parte da vida adulta. Então, vá para a atividade física, porque corpo forte, ele levanta qualquer autoestima. Verdade. Corpo frágil derruba qualquer autoestima. A Mara está falando, ó, a mãe fez o melhor que ela podia naquele momento e de forma que ela podia e olhar para Não, isso. cancela, Mara, cancela esse podia. Cancela esse podia de sua vida. E foi feito Ninguém, o melhor dele. ninguém faz. Por que que eu falo do podia? Por quê? Porque o podia, ele dá a impressão ainda que foi ruim. Uhum. Uma coisa é eu falar assim, a sua mãe, Joana, fez o melhor dela para você. Uhum. Outra coisa eu falar para você, Joana, sua mãe fez o que ela podia, o melhor que ela podia, com os recursos que ela tinha, com os Eu tô te dizendo assim, olha, ela podia ter feito melhor se ela soubesse mais, se ela tivesse outros recursos, mas ela não podia. Tando, Não, né? não. Ela fez o melhor dela. Sabe por quê? Tudo que eu fiz para o Adriano, para o Heitor, tudo que a Cristina fez para o Matheus, para a Mariane, Sim, tudo. Eu tenho certeza absoluta que naquele momento era o que eu acreditava que era o melhor. sim, eu Não também. é o conhecimento que eu tinha era o meu melhor, Perfeito. né? Perfeito. Então, A cuidado com essa questão do podia, porque ele dá a impressão ainda de ser pouco, tá? Neide, a Silvia, às vezes essa posição de vítima é a única que o pai e a mãe têm como fuga dos próprios medos. Não sabem ver o total, vitimizam como forma de controle. Exato. Só que nesse ponto, Silvia, você julgou muito na sua fala. Não sabem, controle. Não, se vitimizar é a maneira, a melhor maneira para aquela pessoa. Não é para ter controle, não é para fugir, é o jeito que ela sabe viver. Quando eu falo fugir, quando eu falo ter controle, eu estou julgando que o outro está de alguma forma, né, tendo um comportamento, é, não é automático, é manipulatório, né? Quando eu falo fugir, quando eu falo é o que tem controle. Nós adultos, porque eu falo muito assim, Silvia, pai e mãe nasceu para chantagear filho, tá? Para fazer drama, nossa, mas meu Deus, né? E o filho, enquanto menor, né, ele vai aprendendo a sofrer com isso, óbvio, né? Aí mais tarde, adulto, ele vai precisar se desafiar e deixar o pai e a mãe chantagear e ele ir embora. Ah, é isso? Mas olha, mãe, tá bom, eu vou assim mesmo. Né? Por quê? Não é que eu quero te controlar, essa é a maneira que eu sei viver. É te chantageando, é falando, fazendo drama, é estando aqui te mostrando que eu tô frágil. E você vai falar para você, não, eu confio nos meus pais. Hã? Assim, né? Tipo assim, vou ver se dá para ele ficar com dó de mim, né? É o jeito. Isso. Então, assim, na hora que você não tiver mais no seu vocabulário, eles não sabem fazer diferente. Não, você vai falar assim, é o que eles sabem fazer. É o que eles aprenderam a fazer. Olha, eu gosto muito de um exercício que eu vou passar aqui para vocês, que eu amo esse exercício, para que a gente tenha sempre essa postura diante do outro, não para justificar, mas para reconhecer. Sempre que você olhar para alguém, calce os sapatos dele. É um poema da Clarice Lispector. Fala assim: para julgar o meu caráter e a minha vida,
calce os meus sapatos, percorra a estrada que eu percorri, tropece onde eu tropecei e levante onde eu levantei. Então, a gente olhar para qualquer pessoa é olhar que ela tem a estrada dela e que nós vamos ter a nossa. E essa estrada de vez em quando vai se cruzar, outras vezes vai se distanciar, mas eles têm a própria estrada. Então, por isso que o julgar, ele é uma grande ferramenta para te afastar das pessoas. Porque você vai sempre estar pronto para se defender. Porque você sempre vai sentir que você está sendo atacado. É E você não verdade. está sendo atacado. Ninguém é contra ninguém. Ninguém é contra você. Todo mundo é a favor de si mesmo. Eu tenho a minha estrada, né? Então, nesse sentido, sempre que você for, né, ter esse movimento, né, essa questão de, nossa, ou tá fugindo, ou tá tendo controle, ou tá sendo narcisista, ou tá sendo rígido, ou tá sendo frio, você vai, opa, eu vi a live da Cristina e com a Neiruel, que não, ele tem a estrada dele. Uhum. Eu tenho a minha. Neide, fazer mais uma pergunta aqui, porque o assunto tão bom e o tempo, né, correndo contra a gente. A Cleomar gostaria de saber qual a diferença da ansiedade e do pânico. Olha, a ansiedade, o pânico, ele é um transtorno de ansiedade, certo? Porque ele é uma ansiedade extrema, né, intensa, e que, para você, vamos dizer, a síndrome, né? Porque tem episódios de pânico em que você entra em completo desespero e você perde a referência da realidade, tudo emocionalmente falando, você dá taquicardia, você fica sem ar, você tem certeza que você vai morrer. Então, a síndrome do pânico é viver constantemente este movimento. Né? Episódios de pânico é numa determinada situação que você provavelmente está se forçando de alguma coisa ou por alguma coisa, e em algum momento você tem um surto mesmo. Você simplesmente dá uma rompida com a realidade e você tem sintomas que você tem certeza que você está tendo um AVC, ou um infarto, né? Ou uma parada cardíaca, você vai bater no hospital. Uhum. Tremedeira, baixa pressão. Aí, se isso permanece, se prolonga, aí se instala uma síndrome do pânico. E que a gente, normalmente, quando é a síndrome, a pessoa está em muito profundo sofrimento. Normalmente, inicialmente, começa com remédio, mas a gente vai trabalhando toda esse auto-reconhecimento para ela parar de se forçar a fazer coisas que ela não está concordando, mas que ela está fazendo para agradar alguém normalmente. Verdade. Neide, a Eliane voltou a comentar, né? Uma pena que os ansiosos sofrem e fazem todos à sua volta sofrerem também. Quando, quando a gente não separa quem é quem. Quando a gente não deixa com o outro o que é dele, né? Ouvi isso. Eu sofro com o ansioso porque eu me vejo ou na posição ou na obrigação de tirar isso dele. E eu não tenho nem esse poder, nem essa missão. Então, para você ajudar realmente um ansioso, fique tranquila do lado dele. Você vai ajudar muito mais. E respeite, se relacione, pergunte o que está te deixando ansioso, me fala. Não fica assim, para com isso, não faz isso, não, isso vai passar, não, isso é bobeira, não, você está vendo. Fica tranquila do lado dele. Eu estou aqui para o que você precisar. Me fala o que você está precisando. Eu estou aqui. Fala sim. E fale, ele precisa disso. Essa ansiedade está ensinando algo para ele. Não Ó, pegue a para você. tem os dois e toma o remédio. A Marciana, alimentação na ansiedade. Eu acredito que ela quis falar que a alimentação é importante, né? Muito. A Atividade Silvia física. também voltou a fazer uma colocação, né? Você falou sobre a sua sobrinha, acho, né? Ela falou, eu estou entendendo isso, que disse que estava na hora deles cuidarem dos mais velhos. Você teve uma ação de não. Você é adulta, cada um cuida da sua vida e quando
os pais, avós aceitam. E quando tem essa situação, se eu quero cuidar do meu pai, da minha mãe, né, eu vou cuidar porque eu quero, eu me vejo com esse valor, com esse conceito, é importante para mim. Porque tem pai e mãe que, para eles, o filho é obrigado a cuidar deles mais velhos. É Eu estou uma. entendendo a colocação aqui da Silvia. Ela colocou assim, ó, essa posição, porque no caso a sua sobrinha, né, Neide, queria cuidar de vocês. Tipo assim, aí você já colocou É, ela no lugar dela e você no isso, seu. E aí a isso. Silvia, essa posição de inverter, né, quando os mais novos cuidam e Sim, nós não vamos mais a lugar nenhum, isso não é nocivo, né? Ela está falando, né? Para os idosos, quer dizer, vamos supor, se a sua sobrinha de repente tomasse conta de você e a sua sobrinha que ia mandar na sua vida, né? Isso ia ser nocivo? Estou entendendo isso. total. Como um cárcere privado? Total, por quê? Porque quem cuida se sente na obrigação, não é por maldade, não é por nada, mas é que quem cuida se sente na obrigação de comandar, Isso, né? E lógico, e se sente na autoridade. É por isso que quando o filho quer cuidar do pai e da mãe, ele não pode inverter a hierarquia. Por mais que isso, o pai e a mãe precisem financeiramente ou fisicamente, o filho não pode inverter a hierarquia. O pai e a mãe vai ser sempre superior a eles. acredito. Hã? Falta um minuto, porque senão não vai ficar gravado. Gravado. Vamos Gente, fazer outro depois. fazer outra, porque graças a Deus foi muito rica, muitos Vamos fazer a questionamentos. segunda parte. E nós vamos fazer a segunda parte, se Deus quiser. Nele, se você quiser fazer a sua consideração em 30 segundos, a minha, meu Deus, lhe pague de Passo. sempre. A Obrigada, que minha. a senhora derrame grandes bênçãos na sua Amém. vida e ar profissional. Você é um ser humano incrível, muito Você mesmo. Você é também. para mim e para minha família. Muito obrigada. Você também é muito especial. Também é uma abençoada. A única consideração, gente, calce os sapatos das pessoas, tá? E pai e mãe sempre faz o melhor por você. Nunca, nunca o pior. Beijo, Neile. Beijo, gente. Beijo. Obrigada pela participação. Fiquem com Deus. Se cuidem. Obrigada a todos. Nossa, Muito bom. Vamos marcar a próxima. vamos, com Deus. Tchau. Beijo.